Meditações no Evangelho de João. João capítulo 12, do versículo 27 ao versículo 33. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Esses versículos nos mostram o que Pedro quis dizer quando afirmou que há certas coisas difíceis de entender nas Escrituras, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nessa seção nós encontramos profundidades que não temos como sondar completamente. Mas isso não deve nos surpreender, nem abalar a nossa fé. A Bíblia não seria um livro inspirado por Deus se não contivesse muitas coisas que ultrapassam a compreensão limitada do ser humano. Apesar de algumas dificuldades, ela traz milhares de passagens que até o mais simples pode facilmente entender. E mesmo aqui, se olharmos atentamente para esses versículos, podemos extrair lições de grande importância. Em primeiro lugar, esses versículos apresentam uma grande doutrina, ainda que de forma indireta. Essa doutrina é a imputação do pecado humano a Cristo. Vemos aqui o Salvador do mundo, o eterno Filho de Deus, aflito e angustiado em sua alma. Ele diz, agora está angustiada a minha alma. Vemos aquele que podia curar doenças com um toque, expulsar demônios com uma palavra e ordenar que ventos e ondas lhe obedecessem, agora em profunda agonia e conflito interior. Como é que isso pode ser explicado? Dizer, como alguns fazem, que a única causa da angústia do Senhor foi a perspectiva de sua morte dolorosa na cruz é uma explicação muito insatisfatória. Se fosse assim, poderíamos dizer com razão que muitos mártires mostraram mais calma e mais coragem do que o próprio Filho de Deus. Tal conclusão é, no mínimo, revoltante. Contudo, é exatamente a isso que se chega quando se adota a ideia moderna de que a morte de Cristo foi apenas um grande exemplo de abnegação. Nada pode explicar a aflição da alma do Salvador, tanto aqui como no Getsêmani, a não ser a antiga doutrina de que ele sentiu o peso do pecado da humanidade sobre si. Foi a carga esmagadora da culpa do mundo imputada a ele e descarregada sobre a sua cabeça que o fez gemer, agonizar e clamar, agora está angustiada a minha alma. Portanto, apeguemo-nos firmemente a esta doutrina, não apenas porque ela explica esse texto satisfatoriamente, mas também porque ela é o único fundamento sólido de consolo para o coração do cristão. O fato de que nossos pecados foram realmente colocados sobre o nosso substituto divino e suportados por ele, e de que a sua justiça nos é realmente imputada e considerada nossa, esse é o verdadeiro fundamento da paz cristã. E se alguém perguntar como sabemos que os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, basta que leiamos passagens como esta e os desafiemos para que eles as expliquem de outra forma, se puder. Cristo carregou os nossos pecados, levou os nossos pecados, gemeu sob o peso dos nossos pecados, foi angustiado em sua alma pelo peso de nossos pecados e de fato tirou os nossos pecados. Disso nós podemos estar certos. Esta é doutrina verdadeira. Esta é teologia bíblica. Em segundo lugar, esses versículos revelam um grande mistério. Esse mistério é a possibilidade de haver grande luta interior da alma sem que haja pecado. É impossível não perceber nesse texto um intenso conflito interior em nosso bendito Salvador. Da sua profundidade e intensidade, nós podemos ter apenas uma ideia pálida. O clamor agonizante, ele diz, minha alma está angustiada. E a pergunta solene, que direi eu? A oração da carne e do sangue sofrendo, Pai, salva-me desta hora. A confissão então humilde, mas foi precisamente para esta hora que eu vim.
E então a petição de uma vontade perfeitamente submissa: Pai, glorifica o teu nome. Queridos, o que tudo isso significa? Certamente há apenas uma resposta. Essas palavras revelam a luta no coração do nosso Salvador, uma luta que nasceu dos sentimentos naturais de quem era plenamente homem e, como homem, podia sofrer tudo o que o ser humano é capaz de sofrer. Ainda assim, aquele em quem essa luta ocorreu era o Santo Filho de Deus. Nele não há pecado, como o mesmo apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 5. Há aqui, então, uma fonte de consolo para todos os verdadeiros servos de Cristo, que jamais pode ser esquecida. Aprendam, pelo exemplo do seu Senhor, que o conflito interior da alma não é por si mesmo algo pecaminoso. Muitas pessoas, por não compreenderem esse ponto, seguem pesados e abatidos todos os dias de sua caminhada para o céu. Pensam que não possuem a graça de Deus porque encontram uma batalha em seus corações. Recusam o consolo do Evangelho porque percebem dentro de si mesmos a luta entre a carne e o espírito. Então, que vocês possam se atentar para a experiência do seu Senhor e Mestre e abandonem esses temores desanimadores. Que estudem a experiência dos santos em todas as épocas, desde Paulo, e entendam que assim como Cristo enfrentou conflitos interiores, também os cristãos devem esperar enfrentá-los. É claro que ceder às dúvidas e à incredulidade é errado e nos rouba a paz. Há, sem dúvida, uma espécie de desânimo incrédulo que é condenável, que precisa ser resistido, precisa ser confessado e levado à fonte de todo perdão para que seja apagado. Mas a simples presença de luta, do combate e do conflito em nossos corações não é em si mesmo um pecado. O crente pode ser reconhecido tanto por sua guerra interior, quanto por sua paz interior. Em terceiro lugar, nesses versículos temos um grande milagre apresentado. Esse milagre é a voz celestial descrita na passagem. Uma voz tão clara que alguns disseram que era um trovão, proclamando: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Essa voz maravilhosa foi ouvida 3 vezes durante o ministério terreno do Senhor. A primeira foi em seu batismo, quando os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. A segunda foi em sua transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram com ele por um breve momento diante de Pedro, Tiago e João. E a terceira foi aqui, em Jerusalém, no meio de uma multidão mista de discípulos e judeus incrédulos. Em todas essas ocasiões, sabemos que foi a voz de Deus Pai. Mas porque essa voz foi ouvida apenas nesses momentos específicos, não nos foi revelado. Trata-se de um profundo mistério, sobre o qual não podemos falar com certeza. Basta-nos crer que esse milagre tinha como propósito mostrar a íntima relação e a união inquebrável entre Deus Pai e Deus Filho durante todo o período do ministério terreno do Filho. Em nenhum momento da encarnação houve uma separação entre eles. O Pai eterno estava sempre próximo de seu Filho, ainda que invisível aos homens. Também devemos crer que esse milagre tinha o objetivo de mostrar aos presentes a total aprovação do Pai em relação ao Filho, como Messias, como Redentor e como Salvador da humanidade. O Pai se agradou em manifestar essa aprovação por meio de uma voz por 3 vezes, bem como por sinais e milagres realizados pelo Filho em seu nome. Essas coisas nós podemos crer firmemente. Mas depois de tudo isso, temos de reconhecer: a voz permanece um mistério. Podemos recebê-la com admiração e reverência, mas não temos como explicá-la. Por fim, nesses versículos, temos uma grande profecia declarada. O Senhor Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sobre o verdadeiro sentido dessas palavras, qualquer mente honesta só pode ter uma conclusão. Elas não significam, como às vezes se supõe, que quando a doutrina de Cristo crucificado é exaltada e pregada pelos ministros e mestres, ela exercerá um poder de atração sobre os ouvintes. De fato, essa é uma verdade inegável, mas não é um ensino específico aqui desse texto. O que Jesus quer dizer é que a sua morte na cruz teria um efeito de atração sobre toda a humanidade. Sua morte como nosso substituto, como sacrifício pelos nossos pecados, atrairia multidões de todas as nações para crerem nele e recebê-lo como Salvador.
Ao ser crucificado por nós, e não ao subir a um trono terreno, ele estabeleceria um reino no mundo e ajuntaria súditos para si. A história da igreja, ao longo de 18 séculos, é uma abundante prova de como esta profecia se cumpriu. Sempre que Cristo crucificado foi pregado, sempre que a história da cruz foi plenamente anunciada, almas foram convertidas e atraídas a Cristo em todas as partes do mundo, assim como limalhas de ferro são atraídas por um imã. Nenhuma verdade se ajusta tão perfeitamente às necessidades de todos os filhos de Adão, de qualquer cor, clima ou língua, como a verdade de Cristo crucificado. E ainda assim, esta profecia não se esgotou em seu cumprimento. Ela terá um cumprimento ainda mais pleno. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante do Cordeiro que foi morto e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que foi levantado na cruz ainda se assentará no trono da glória e diante dele serão reunidas todas as nações. Amigos e inimigos, cada um a seu tempo, serão atraídos de seus túmulos e aparecerão diante do tribunal de Cristo. Que cuidemos para sermos encontrados naquele dia à sua direita.